Olá, colega dentista, mais uma aula direto ao ponto. Vou mostrar para você a grande diferença clínica entre DTM muscular e DTM articular. Quais são as impressões clínicas de cada uma delas e como eu posso recorrer tecnicamente para dar um diagnóstico? Vamos mais esse ensinamento? Então, colega dentista, presta atenção nessa aula clínica que eu vou te dar agora. O que é uma DTM muscular e o que é uma DTM articular? Características clínicas básicas. Quando você estiver ali no seu consultório, diante desse paciente com queixas clínicas desse tipo, como a gente pode ver na próxima mídia, ou seja, a característica clínica de uma DTM muscular e uma DTM articular. Quais são as grandes mudanças que eu espero de um tipo muscular e ou articular? E a gente não pode esquecer que boa parte dos pacientes com DTM articular provavelmente precede uma DTM muscular. Agora, elas também podem se coexistirem. Isso que é importante. Ela pode ter o paciente na sua anamnese características de dor muscular e também articular. Elas podem coexistir no seu paciente. Porém, para eu falar assim, características básicas de uma DTM muscular. Vamos lá. A dor, ela não é tão localizada como o articular, mas ela pode ser localizada única e exclusivamente na musculatura do masseter, na musculatura temporal anterior, na musculatura dos pterygoideus, digástricos, mas ela tende a ter um espalhamento nessa região. Então, a DTM muscular, geralmente precede uma DTM articular. A não ser que o teu paciente esteja passando por uma doença articular, e já vamos falar disso. Pode haver limitações funcionais por conta da dor muscular, não pelo mecanismo da biomecânica articular. Ela é a dor periférica e central, ou seja, esse músculo, né, a gente chama de dor aguda, quando ele está dentro de um padrão clinicamente aceitável entre 3 meses, 4 meses, ela pode ser considerada uma dor aguda. A partir deste período, acende, ó, acende a luzinha vermelha, porque esse paciente pode apresentar clinicamente alterações importantes de sensibilidade no músculo, alterações onde o sistema nervoso central, a via descendente, começa a fazer efeito nessa musculatura. Ou seja, estamos falando de um paciente de dor muscular crônica, onde a parte periférica agora já tem uma dependência bidirecional. Então, são pacientes já muito mais fadados ao insucesso com placas de emergência, insucesso com anti-inflamatórios, insucesso com relaxantes musculares clássicos. Ou seja, paciente com DTM muscular crônica torna-se um desafio clínico para nós. Alterações estruturais muito pouca na parte muscular e o sinal clínico, nós vamos ver qual é o sinal clínico da TTI muscular. Desvio funcional, ok? Então guarda isso. Para que a gente possa agora entender a DTM articular, ela é mais localizada, tem uma característica inflamatória, ou seja, na movimentação da abertura e lateralidade, esse paciente já começa a desenvolver uma dor local na ATM, na abertura e na lateralidade e também na protrusão. Então, é uma dor local. Aqui, ó, a gente chama de região PA, né? Pré-auricular. Essa região, às vezes, pode até sofrer um pequeno inchaço, mas a dor na ATM é localizada, tipo inflamatória limitante, seguida muitas vezes ou não, vou dar um exemplo clássico, do deslocamento do disco com redução.
Então, nessa articulação, você pode ter o ruído articular recíproco na abertura e no fechamento da boca do seu paciente. Alterações estruturais podem acontecer, pode haver a necessidade de você solicitar exames complementares, né? Se você quer ver um tecido rígido, né, o ósseo, você vai pedir tomografia. Se você quer analisar a região de edema inflamatório ou o disco articular, você vai solicitar uma ressonância nuclear magnética. Prognóstico, dependendo do grau e amplitude dessa DTM articular, ela é desfavorável, né? Porém, boa parte desses pacientes são bem controlados, diferente de uma dor muscular, que é mais rapidamente controlada do que uma dor articular. Combinado? E a osteoartrite e osteoartrose podem estar presentes para também que você possa dar um diagnóstico diferencial de uma lesão artrítica ou não do seu paciente. Nesse caso, osteoartrite e osteoartrose, tanto faz, o exame é o mesmo, é uma tomografia computadorizada e as características nós vamos ver numa aula exclusiva de DTM articular que eu vou dar para vocês. Sinal clínico da DTM articular, deflexão. E professor, o que é essa diferença entre desvio e deflexão? Já vou mostrar para você daqui a pouco. Trago aqui para a gente ter uma ideia normal. Olha lá, eu tenho uma dor local, músculo dolorido. Então, aqui eu estou representando a musculatura do masseter, né, direito dessa paciente. É uma dor local, é o músculo masseter. A fonte da dor é igual ao local da dor, ou seja, ele tem uma dor muscular masseteriana e a origem é nessa musculatura, talvez em resposta a um apertamento em vigília, bruxismo em vigília. Já falamos num vídeo aí que eu já soltei para vocês darem uma olhada, né, e entender um pouco mais sobre bruxismo do sono e ou em vigília. No mínimo, essa apresentação de dor muscular ela tem que ter 30 a 40 dias. Presta atenção, então não é qualquer dor muscular que seja DTM. Toma muito cuidado com isso, inclusive na sua abordagem clínica. Não saia por aí fazendo ajuste, desgastando o dente de pacientes que têm uma dor muscular acima de 30, de 40 dias, que eu também já dei essa dica clínica para vocês. Você vai estar incutindo uma iatrogenia no seu paciente. Agora, é hora de cuidar do músculo e não do dente. A resposta é interessante porque tem uma resposta local, né, com massoterapia, com alongamento, com autocontrole, e necessariamente nesses casos eu não preciso indicar uma placa interoclusal. A placa, assim como também nós vamos mostrar para você, ela tem uma pertinência, uma hora adequada de ser instalada. Então, muito cuidado também, não é qualquer dor muscular que é DTM e não é toda dor muscular que você tem que usar a placa interoclusal. E eu acredito que essa imagem, essa mídia, mostra bem o espalhamento, né, dessa dor miofascial do seu paciente. É a característica clínica bem visual, sendo que essa imagem aqui à minha esquerda, e você na tela talvez à sua direita, você vai perceber que há um envolvimento aqui da região, né, oto dessa paciente. E ela está colocando a mão bem na região músculo e também pré-auricular. Podemos estar diante aqui de uma paciente com dor muscular e ou dor articular nessa imagem. E agora vem a grande resposta. Padrão muscular do paciente com dor clínico de DTM. Ela vai apresentar, ou ele vai apresentar o desvio funcional. A abertura da boca vem, segue um desvio para o lado e ele mantém o alinhamento, né, desta arcada superior e inferior. A gente chama de linha média. Então, o desvio, ele faz um lado do outro, porém, no final da abertura, ele mantém o quê? O alinhamento. Já no padrão de DTM articular, a deflexão. O paciente tende, olha só, a jogar a mandíbula, aí vai, ó, pé, dica clínica. Então, o padrão de deflexão, ele é
ipsilateral ao provável, né, acometimento dessa ATM. Então, se eu estou diante dessa paciente em questão, o desvio, né, a deflexão dela é para a esquerda, provavelmente estamos aqui diante de um deslocamento do disco com e ou sem redução. Não vou entrar nesse mérito agora, mas a grande diferença está aqui. Padrão muscular, desvio. Padrão articular, deflexão. E aí, para não ficar menos importante, mostrar para vocês a referência de dor numa DTM clássica muscular. Olha isso. E a gente vai chamar clássica porque eu vou chamar essa DTM de crônica, aonde músculos masseteres, músculos temporais, aqui ainda faltou músculo digástrico, músculos econda cervical, trapézio, gerando dores à distância na face e, inclusive, masseteres temporais e de gástrico anterior, gerando dor à distância em todos os dentes da nossa arcada. Então, para nós que somos dentistas, endodontistas, protesistas, implantodontistas, reabilitadores orais, você imagina, você está em tratamento em curso de uma ortodontia, em curso de uma reabilitação, e o seu paciente tem apertamento, desenvolveu uma DTM crônica com referência, ele começa a apresentar dolorimento na tua prótese, no teu dente, no seu tratamento de canal. Então, é muito importante que a gente domine essa técnica de diagnóstico, né? E é por isso que o método DTM Sem Segredo vem para isso, para te qualificar cada vez mais e mostrar também um teste muito simples que a gente chama de end fill, ou seja, é um teste final de abertura. Na DTM muscular, eu faço o movimento, a tendência do final de abertura é ser macio. Na DTM articular, a tendência é ser rígido. Então, até essa técnica de diagnóstico diferencial clínico era importante mostrar para você. Por isso que quanto mais você se capacitar, quanto mais você habilitar, quanto mais você se perceber dentro do método DTM Sem Segredo, aí sim, certamente, nós vamos te levar a um outro patamar da odontologia. Pode ter certeza, conta comigo, professor Jorge Bonzumbi, minha equipe, nós vamos pegar na sua mão e elevar o seu padrão de diagnóstico, né? Com isso, atender os pacientes com maior assertividade, ampliar suas ferramentas de trabalho, ampliar os seus pacientes que por hora fogem ou você tem que toda hora demandar esse paciente para um especialista. Esse paciente vai ser cuidado por você e certamente vai ampliar não só o seu portfólio clínico, mas também a sua demanda financeira e vai contar com esses mais alguns Ks de faturamento no seu dia a dia clínico. Então, a DTM certamente vai trazer, além de ganhos financeiros, que como foi comigo, vai te trazer ganhos clínicos e você vai ser referência na sua cidade, no seu bairro, no seu estado. Pode ter certeza disso. Vem comigo, segue o método, você certamente vai evoluir muito dentro da sua prática odontológica.